Quando almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver, face a face hei de vê-lo. Cantar? Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face hei de vê-lo, quando vier em glória. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Ó, quem tanto está com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face hei de vê-lo, face a face lá na glória. Essa letra diz muito, hein? Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Isso é apenas um desejo? É uma certeza? É um sonho? É uma miragem? Algo que não vai acontecer, que vai acontecer? O que é que você acha? Ele está lá. Ele está lá. Ressuscitou e está lá. Só esperando, nos esperando para vê-lo face a face. Vamos orar? Coloque em pé, por favor. Ó Deus, é isso sim que nós queremos, vê-lo face a face, ver o seu rosto, sentir o calor do seu abraço, que nós temos certeza de que nos momentos mais tristes que nós já passamos ou que iremos passar, o Senhor queria estar ali, fisicamente ao nosso lado, para a gente poder sentir o seu calor, sentir a sua presença com a gente. Por enquanto isso não é possível, mas sabemos que em breve nós iremos estar contigo nos céus. Iremos abraçá-lo, iremos ver o seu rosto, iremos contemplar a sua face. Esse é o nosso maior desejo, porque nós entendemos de que o Senhor fez o sacrifício maior. O Senhor deu a sua própria vida para que a gente pudesse ter esse privilégio. Por isso queremos, ó Deus, te dizer plenamente ao todo o universo: nós te amamos e queremos vê-lo em breve. Continua conosco durante a continuação desse culto, que nós possamos lembrar do que aconteceu no passado, focar naquilo que está no futuro. E lembrar que nós estamos no presente já com o Senhor, conosco, hoje e sempre. Amém.
Boa tarde. Yo creo que ninguém escuchó el llamado del pastor, ¿no? De hacer un poquito más para acá, para el centro, pues miro que está mucho a los lados. Así que esta tarde voy a tratar de, voy a hablar poquito para darle chance a Junior, ¿no? Porque Junior sé que fala, así que yo no, le voy a dar más tiempo a Junior. Yo creo que después del sábado pasado que Camila faló en portugués, yo creo que quedo en vergüenza si yo falo español, ¿no? Mas tuvo más valor Camila de hablar en portugués, ¿no? Mas voy a tratar de compartir algo esta tarde. La parte que tocó para mí dice, a expectativa da volta a Jesus afeta nosso envolvimiento con a misión. Y yo estaba buscando qué es expectativa, definición de expectativa. Yo encontré dos. Una dice esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Esa es una. La otra dice no actuar ni tomar ninguna determinación hasta ver lo que pasa. Entonces, el mundo siempre ha estado a la expectativa de algo, ¿no? Siempre estamos a la expectativa de la economía, de política. Últimamente se maneja mucho lo del medio ambiente. El mundo está a la expectativa del medio ambiente. Yo no sé si ustedes se recuerdan de algo que ha pasado últimamente que ha tomado al mundo así, con una expectativa fuerte. Algo que ustedes recuerden de hace poco. Yo estaba recordando hace 20 años. ¿Qué iba a pasar hace 20 años? ¿Se recuerdan? Diciembre 31 de 1999, ¿qué iba a pasar? El Y2K. Todo el mundo estaba a la expectativa del Y2K. Mas no se sabía qué iba, no se sabía qué iba a pasar. Era una incógnita. Yo recuerdo en Tennessee que la iglesia hizo culto, la iglesia se llenaba, personas que nunca habían asistido a la iglesia y estaban orando. ¿Qué pasó el 1 de enero del 2000? Ya no voltearon a la iglesia, ¿no? Pero las personas estaban a la expectativa de lo que iba a pasar. Mas hoy en la madrugada, pensando, se me vino algo más a la mente que pasó hace un par de años. ¿Se recuerdan los mineros de Chile? Que cautivó la atención del mundo entero. Entonces, nosotros siempre estamos a la expectativa de algo. Y yo estaba viendo la historia de Noé. A Noé se le encomendó una misión. ¿Cuál fue la misión de Noé? Construir el arca. Mas las personas estaban a la expectativa que iba a pasar. Yo no sé cuántas personas trabajaron en esa arca, 100, 200 personas que trabajaron todos los días ahí, porque fueron 120 años de puro trabajo. Mas la misión de Noé era hacer el arca y predicar. Entonces, muchas veces nosotros estamos en la iglesia, ¿y cuál es nuestra misión? ¿Cuál fue la misión encomendada a la iglesia? Si vamos a Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que fue encomendada a la iglesia. Ahora, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Será realmente eso que está arriba? ¿Será nuestra expectativa? ¿Estamos pendientes? ¿Ese es nuestro sueño? ¿Esa es nuestra ilusión realmente? Porque podemos estar tan enfocados en la expectativa que descuidamos la misión. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos estar tan concentrados en la venida de Jesús, nosotros, que estamos dejando de predicar el evangelio a otras personas. Entonces, tiene que ir de la mano la expectativa con la misión. Y entonces, yo estaba pensando en el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol, antes de ser Pablo, Saulo, él tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Saulo? Arrestar a todas las personas que creían en Jesús. Esa era la misión de él. Cuando Saulo fue llamado y se convirtió a Pablo, tuvo otra misión. ¿Cuál fue la misión de él?
predicar el evangelio. Lo que él antes estaba persiguiendo, ahora él tenía que predicar eso. A veces, y yo veo que Pablo tomó eso con tanta pasión que tomó Pablo él. Y dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador Jesucristo también. Entonces, nosotros debemos de tomar nuestra misión como algo que realmente el Señor dejó para nosotros. Ahora, Pablo tenía esa esperanza, Pablo tenía ese sueño de ver una ciudad nueva, una ciudad santa. ¿Será realmente ese nuestro sueño también nosotros en esta tarde? No sé qué hay. ¿Cuántas personas habíamos aquí en la mañana? ¿Y cuántos habemos hoy? Muchas veces yo me pongo a pensar, todas estas personas que trabajaron en el arca con Noé, ¿cuántas aceptaron realmente ese llamado? Solo su familia. Y nosotros podemos estar tanto tiempo dentro del arca. Você y yo estamos dentro del arca, gracias a Dios. Esta es el arca. Você no tiene que ir para ningún otro lado. Estas personas entraban en la mañana, salían en la tarde, entraban y salían. Porque estaban trabajando en el arca. Más, toda la gente estaba a la expectativa que iba a pasar. Yo hallo que con el tiempo ya fueron, por ejemplo, estaban trabajando 50 personas, ya después quedaron 20, quedaron 15, y las personas estaban viendo qué es lo que pasa. Ya después solo quedaron unas cuantas limpiando alrededor, ya el arca se terminó, y la gente estaba a la expectativa qué iba a pasar. Y dice que un ángel llegó y cerró la puerta. Y la oportunidad para ellos se acabó ahí de poder entrar a esa arca. Todos los que trabajaron en esa arca quedaron fuera. Nosotros estamos en esta arca porque hemos aceptado una misión. Estamos dentro del arca porque tenemos una expectativa, que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, lo que yo estaba viendo, dentro de poco, la puerta de la gracia se va a cerrar también. Y esa puerta no la va a cerrar un ángel. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Hombre va a decir, consumado es, y consumado es. Cuando esa puerta de la gracia se cierre, vamos a querer que hayan culto todos los días en la iglesia. Ya no va a haber necesidad de eso. Usted va a decir, hermano William, ya vendí mi casa, aquí está el dinero para que predique el evangelio. Ya no va a servir eso. El momento de entrar al arca es hoy, porque la puerta está abierta todavía. Ahora, si nuestra expectativa realmente es un cielo nuevo y es una tierra nueva, debemos de enfocarnos en eso nosotros y no dejar que esa expectativa, esa ilusión que tenemos de un sueño de una tierra nueva, haga a un lado nuestra misión. La expectativa va de la mano con la misión. Si es realmente lo que nosotros queremos, debemos de predicar eso, porque eso fue lo que el Señor dejó para nosotros. Ahora, cuando el arca de Noé, solo Noé sabía los planos del arca porque Dios había hablado con él. Solo él sabía qué es lo que iba a hacer. Nosotros ahora sabemos todo lo que va a pasar en el tiempo del fin, porque en la palabra de Dios está escrito. Ya. Y también dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros no estáis en tinieblas respecto a estas cosas. Nadie ignora lo que va a pasar. Yo creo que es una bendición de nuestra iglesia que cada vez que alguien predica, nos somos incentivados a estudiar la palabra de Dios,
algo que no pasa en otras iglesias. Lo que el pastor dice, eso es y eso se hace. Aquí no. Somos incentivados a que cuando alguien predica, cuando el pastor predica, usted vaya a casa, agarre su Biblia y compruebe si eso es verdad o no. O sea que no estamos en tinieblas a lo que va a pasar. Y aparte, Jesús también lo dijo. En Lucas 21:28, dice él, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas? Cuando Noé hizo el arca, ¿qué cosas pasaron? El cielo se empezó a poner oscuro, algo que no había pasado. Los animales empezaron a entrar al arca, que algo fue, yo creo que para esa gente fue algo novedoso, ¿no? Mas la gente estaba viendo que los animales entraban en el arca y nadie quiso entrar. No va a pasar nada. Pero Jesús dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. ¿Qué cosas? Terremotos, guerras, hambres. Y nosotros hemos sido alertados de qué cosas van a pasar para saber cuando Jesús va a venir. Así que yo dije que la definición de expectativa era esperanza, sueño o ilusión. Una. Y la otra es no actuar ni tomar ninguna determinación hasta ver lo que va a suceder. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Tener ese sueño, esa ilusión, esa esperanza de la vida eterna? ¿O queremos estar a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar? Bueno, si pasa algo, yo voy. Si pasa esto, yo voy. Y yo quiero terminar con el texto que usó Yosiel en la mañana, Hebreos 10:37. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros, si nos incluimos en la misión o no, Jesús va a venir. Ahora también dice Pablo, el Señor no retarda su promesa, porque es misericordioso con nosotros. Y el último texto que quiero usar es Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús. Ese es el sueño del apóstol Juan. Es el sueño nuestro también. Ven, Señor Jesús. Estamos viendo tantas cosas que están pasando alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestras familias. Y nuestra expectativa como que no está puesta en la venida del Señor Jesús. Usted quiere tener un carro nuevo, está bien. Quiere una casa más grande, no importa, cómprela. Pero que nuestro sueño, que nuestra meta esté en esa ciudadanía, en esa tierra nueva. Dice Juan, y yo Juan vi la santa ciudad de Dios. Qué privilegio Juan, ¿no? Y un día nosotros podemos estar en esa ciudad también, si realmente tomamos esa misión en serio que Dios nos ha dado para nosotros. Así que esta tarde que Dios nos ayude para que podamos tomar en serio esa misión. Ir y predicar el Evangelio y el texto que el pastor también creo que usó en la mañana, ¿no? Y será predicado, cuando este Evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Si usted y yo no lo predicamos, alguien más lo va a predicar, pero el que va a ser predicado, va a ser predicado. Ahora es un privilegio nuestro ser parte de esa misión y compartir ese evangelio. Que Dios nos ayude y que tanto el sueño de Pablo, de Juan, de todos los apóstoles sea también el sueño nuestro. Ven, Señor Jesús. Que Dios nos bendiga esta tarde. Vamos a entonar el canto, el himno 134, breve Jesús voltará. Servos de Deus, a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A
mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Vamos juntos? Ide às nações e depressa anunciai. Amém? Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Fome e fome nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, Breve Jesus voltará. breve Jesus voltará. Gadri, Kécio, Fê. Tome sua Bíblia agora. Por favor, abra na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Esse momento é um momento em que você vai orar. Obrigado, Ever, pela reflexão. Se eu tivesse um sotaque igual ao seu, eu ia me sentir o bulhão. O pai. Segunda Pedro, capítulo 3. Queria sugerir que você fizesse uma oração pessoal, mas às vezes a gente não sabe o que dizer na oração. Então eu vou dar um roteiro para você orar. Você vai ler os versos 4 até o 11 dessa segunda carta de Pedro. Abriu aí, Tony, Jeremy, Josh, Gabriel. 2 Pedro capítulo 3, os versos são o 4 até o 11. Você vai ler esse texto, e depois de ler esse texto, você vai orar, baseado nele, no que você leu e no que o texto disse ao seu coração. É uma sessão que fala sobre a volta de Jesus, e nós vamos orar em cima do texto, sobre ele, ok? Nós vamos dar alguns instantes para você fazer a leitura, fazer a sua oração. Na sequência, seremos interrompidos aqui pelo Joisel, que vai seguir com o programa. Essa é uma oração individual.
Acredito que todos já tiveram seu tempo para leitura, para oração. Vamos dar prosseguimento agora ao nosso programa. Coube a mim falar um pouquinho com vocês sobre o reavivamento, a segunda vinda de Jesus e o reavivamento. E eu estava pensando um pouquinho, estudando, lendo algumas coisas, e falando o que eu vou falar sobre o reavivamento. Como é que isso, que efeito teve na minha vida pessoal, para que eu possa compartilhar com os irmãos e isso possa ser algo que venha beneficiar a cada um de vocês. Eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente teve em Las Vegas, mas eu gostaria de também falar um pouquinho sobre a experiência do povo de Israel. Todos vocês conhecem um verso da Bíblia, um capítulo da Bíblia, que muitas vezes quando você lê pela primeira vez, você não entende muito bem, não entende o que está sendo falado naquele texto, que é Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá, em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. E eu quero ler aqui com vocês, e daí nós vamos refletir um pouquinho aqui, falando sobre o reavivamento. Ezequiel 37, do verso 1 até o verso 11. Todos acharam? Eu vou ler aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Eu ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Como é que a gente pode aplicar aqui a questão do reavivamento? Quando nós estávamos em Las Vegas, Sandra, eu e a Nayane, nós estávamos frequentando uma igreja americana. E com o passar dos anos, nós ficamos lá 9 anos. Com o passar dos anos, a igreja americana, para quem já frequentou uma, a gente vê que ela não tem a mesma dinâmica, não tem a mesma disposição, não tem o mesmo calor que existe na nossa igreja aqui. E com o passar do tempo, a gente foi, como se diz, levando a religião no banho-maria, né? Levando a coisa do jeito que dava. Até que chegou um ponto em que para nós foi, chega, precisamos sair daqui de Las Vegas, precisamos ir para um lugar onde a gente possa achar uma igreja brasileira, uma igreja em que a gente possa sentir o calor novamente, onde que a gente possa se sentir reavivado. E ali começamos e mudamos para a Califórnia, depois viemos aqui para Dallas. E quando chegamos aqui, encontramos uma igreja em que a gente pôde se sentir reavivado novamente. Podemos sentir uma igreja em que estudava a palavra de Deus, em que cumpre os seus mandamentos, em que anda de acordo com a vontade de Deus. E isso fez toda a diferença na nossa vida. E aqui o verso, esse capítulo aqui, nos fala sobre o povo de Israel. O povo de Israel vivendo lá no passado, na época de Ezequiel, e passando por certas dificuldades, passando por período de idolatria, passando por período de apostasia,
E ali eles estão ali, o profeta Ezequiel estava ali tentando, sabendo o que fazer para que ele pudesse trazer aquele povo, que pudesse reavivar aquele povo. E é interessante ali como que começa, né? Ali no capítulo, no verso 1, quando ele se diz ali que Deus tomou, ele se sentiu que cheio do poder de Deus. Ele precisou que se encher do poder de Deus para que ele pudesse começar o quê? A sentir a necessidade realmente que o povo precisava desse reavivamento. Veja, eu vou trazer aqui para vocês 12 sinais que nos mostram sobre a frieza espiritual. E era o que estava acontecendo com o povo de Israel lá no passado e pode ser o que estava acontecendo em nossas vidas. Aconteceu comigo, aconteceu e acontece com muitos de nós numa fase ou outra da nossa vida. Veja quais são. Desinteresse por ler e estudar a Bíblia. Muitas vezes isso passa nas nossas vidas. A ausência de momentos de oração individuais e dos cultos coletivos. A ausência de comunhão com os irmãos. Muitas vezes a gente pensa, né, não, vou ficar aqui em casa, escutar um sermão na internet, está bom para mim. O que acontece quando tem, né, o fogo ali, você tira aquela brasa fora do fogo, o que acontece? Ela se apaga. Diminuição do desejo de servir a obra de Deus. Abandono das responsabilidades na igreja e falta de desejo de testemunhar de Jesus para os outros. Esses são os sintomas de frieza espiritual. Desejo de contaminar outros com palavras negativas. A gente se torna o quê? Críticos. E críticos sempre levando para o lado negativo. Tendência de olhar para líderes, pastores e igreja com maus olhos. Ou sempre de forma negativa. Isso aqui é sinônimo de frieza espiritual. Mente cauterizada, que é a situação onde queremos adaptá-la à palavra de Deus aos nossos gostos pessoais. Isso aqui é muito perigoso, queridos irmãos. Quando a gente tenta adaptar a palavra de Deus de acordo com o nosso estilo de vida, com aquilo que nós queremos fazer. Se não encaixa na nossa vida, não serve para mim. Viver em pecado achando que está tudo bem. E com o passar do tempo, falta de desejo de estar nos cultos. Esses são os 12 sinais da frieza espiritual. E se nós estamos passando por qualquer um desses, ou se já passamos, o reavivamento, ele é primordial na nossa vida. E esse reavivamento, ele só vai vir, como o profeta aqui Ezequiel, primeiramente com o poder de Deus, poder do Espírito Santo. Somente desta forma que nós vamos conseguir alcançar esse reavivamento. O reavivamento, ele precede algo que até o Júnior vai falar depois um pouquinho. O que ele precede? O reavivamento, ele precede a reforma. Se você não tem o reavivamento, você não consegue alcançar a reforma. O reavivamento precisa estar presente na sua vida. E ele começa, como nós falamos, com a presença poderosa do Senhor. E foi isso que aconteceu ali. E aqui também, no Ezequiel também nos fala que nós precisamos ter uma consciência real da nossa condição perante Deus. Nós precisamos estar conscientes dos nossos pecados, daquilo que estamos fazendo, das nossas falhas. Precisamos estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo, se estamos indo no caminho certo ou no caminho errado. E é somente com a presença, somente com a intercessão do Espírito Santo na nossa vida que a gente vai conseguir entender e aceitar aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos estar conscientes da nossa condição perante Deus. Precisamos estar prontos para aceitar aquilo que é trazido, a mensagem que Deus tem para cada um de nós. É somente dessa forma que conseguiremos alcançar esse reavivamento. Mudança é uma palavra-chave no reavivamento. Precisa haver a mudança na sua vida. E às vezes ela é uma mudança simples, mas às vezes ela é uma mudança o quê?
radical que precisa ocorrer na sua vida. Se não ocorrer essa mudança, o reavivamento não chega e, inconsequentemente, a reforma nunca vai fazer parte da sua vida. Mudança muito importante para a sua vida, queridos irmãos. O reavivamento, ele começa com a prática, com a mudança e a transformação de comportamento, que são os comportamentos que são aprovados por Deus. Reavivamento também ele começa quando a palavra começa a ser profetizada. O que aconteceu ali quando o profeta, ou Deus falou para ele o quê? Profetiza, fala. Será que esses ossos vão poder se reviver? E o profeta falou assim, só tu sabes, Senhor. E Deus falou para ele o quê? Profetiza. Aonde você alcança, onde você conhece o que Deus quer de cada um de nós? Onde nós vamos achar aquilo que está sendo profetizado para nós? Aonde nós podemos achar isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. É indo à palavra de Deus, é estudando a sua palavra, é estudando as suas profecias, é estudando o que foi falado aqui pelos profetas, o que foi profetizado aqui, é que nós conseguiremos o quê? Alcançar esse reavivamento. É estudando a sua palavra, entendendo, é buscando, é realmente, como se diz, indo no profundo, né? Se aprofundando no estudo da palavra. É ali que você vai conseguir alcançar esse reavivamento que precisa ocorrer na nossa vida. Essa mudança, essa transformação. Esse algo que precisa acontecer na sua vida para que você possa realmente ter aquele estalo, né? De repente você fala, nossa, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso sair dessa mordidão espiritual, eu preciso sair dessa frieza espiritual, desses 12 itens aqui que foi lido aqui, que nos mostra o caminho errado em que estamos caminhando e passarmos a caminharmos no caminho correto. E nós podemos ver, a Bíblia nos traz vários exemplos de reavivamentos. Pessoas que mudaram a sua vida, que realmente estudaram a palavra de Deus, que Deus, através do seu Espírito Santo, transformou a vida dessas pessoas. Temos os discípulos, temos Paulo, temos vários outros exemplos na Bíblia, em que realmente o reavivamento ele veio através do estudo da palavra, ele veio através da oração, ele veio através daquela comunhão com Deus, ele veio através daquele momento em que houve aquele encontro com Deus, e a pessoa passou a viver uma vida diferente, uma vida realmente reavivada. Lá no verso 10, nos diz lá, ó, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O reavivamento ele faz ressurgir um exército forte e espiritualmente comprometido. Esse exército, para você fazer parte do exército, você precisa estar o quê? Firme, você precisa estar preparado, você precisa estar treinado, você precisa estar em pé, firme. E é isso que nós precisamos estar. Para fazer parte do exército de Deus, nós precisamos estar preparados, precisamos estar reavivados, precisamos estar firmes. Um soldado, ele tem como lutar quando ele está no chão, quando ele está deitado? Não, ele tem que estar em pé. E é dessa forma que nós precisamos estar. Era dessa forma aqui que o profeta estava mostrando, querendo mostrar ao povo, que o povo precisava realmente buscar a Deus, que o povo precisava realmente ficar em pé, mudar a sua vida, buscar a Deus e que o Espírito pudesse trabalhar no coração deles. Era a única forma que eles poderiam conseguir batalhar e estar em pé, prontos para a luta. Só há revivamento quando nós temos sede de Deus. Gostaria de ler esse último verso aqui com vocês, Salmos 42 e o verso 1. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá. Salmos 42 e o verso 1. Veja o que nos fala aqui. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que esse possa ser o nosso desejo e a nossa oração de buscarmos a Deus,
de suspirarmos, a nossa alma suspire por Ele a cada dia. Possamos realmente correr atrás dEle, correr atrás da Sua palavra, estudar a Sua palavra, porque é a única forma que nós conseguiremos alcançar o reavivamento. E através desse reavivamento, nós poderemos passar ao outro estágio, que é a reforma. Que Deus possa estar nos abençoando para isso. Nós vamos fazer uma oração agora nesse momento, uma oração individual pelo reavivamento de cada um. Que Deus possa estar realmente atuando na vida de vocês. Esse é um momento especial agora para vocês orarem em prol do reavivamento do Espírito Santo estar atuando na vida de cada um de vocês. Eu tenho alguns minutos agora para isso. Foi impressão minha ou eu escutei Eva dizendo que ia falar pouco porque eu ia falar muito, é isso? Não sei que mania é essa desse povo, viu? Dizer que eu falo muito. Vai ter musiquinha hoje, não? Ficou pequeno, né? Mas a gente lê depois. Jeff, se puder tirar ele da tela, já a gente coloca ele. Meu tema... Reforma e a segunda vinda. Joezel entrou aqui com reavivamento. Nós temos conhecimento que reavivamento e reforma são duas coisas que, segundo o Espírito Profecia, deveriam andar juntos, deveriam fundir-se, né? Acaba que sendo que reavivamento sem reforma vira um emocionalismo, um sentimentalismo, reforma sem reavivamento vira legalismo. E eu não sei você, mas nós passamos uma grande parte da vida da gente correndo desse assunto. Eu, pelo menos, quando eu era adolescente, jovem, assim, lá na igreja, que ouvia falar assim, esse final de semana vai vir um camarada aí falar de reforma de saúde, reforma de sei o quê. Ih, vai vir mandar eu parar de comer carne. Já não queria nem escutar mais, né? O camarada falar lá. Sendo que, com o passar do tempo, a gente está percebendo que a reforma abrange muito mais do que isso, né? Nós vamos ler alguns textos aqui, é claro, que vão focar na reforma de saúde. Mas se a gente perguntar sobre o que é reforma de saúde, eu perguntaria a vocês, a reforma de saúde envolve nossa mente? Sim ou não? Saúde emocional é o grande problema da humanidade hoje, é ou não é? Saúde emocional. A saúde do nosso estômago. Um dia desse eu li a matéria dizendo que o intestino é o segundo, o quê? Cérebro, né? Então, não tem jeito, a gente está tudo uma coisa só. E a pergunta é, por que será que justamente nesse tempo que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Cristo, esse movimento que nós vimos um pouco hoje de manhã, recebe uma mensagem de reforma? O que é que isso tem a ver com a volta de Cristo? Eu queria apresentar alguns textos e algumas coisas. É óbvio, qualquer pessoa que se levantar para falar de reforma, ou comentar alguma coisa,
se ela tiver um pouquinho de sanidade mental, ela vai saber que ela não teria condições de estar falando sobre reforma. É ou não é? Qualquer pessoa normal for falar de reforma, ela vai dizer, como é que eu vou falar de reforma? Porque reforma é uma coisa que não acaba nunca. Além do mais que quando você começa a engatear, né, ensaiar uma movimentação em direção a alguns passos para a reforma, esses passos te abrem os olhos para você ver que o problema é bem pior do que você imaginava. Porque o problema não está simplesmente apenas em parar de comer isso, parar de assistir isso, parar de ouvir isso, parar de ir para tal lugar. O problema está na sua essência. O problema é que você é mau e pecador. Sabe como é que você vai engateando, a reforma te ajuda a dar uma visão melhor para o espiritual. Aí você começa a entender a realidade da coisa. Você fala, meu amigo, é bem pior do que eu achava. Se fosse só essa questão de parar de comer isso, parar de comer aquilo, estava bom demais, velho. O negócio é bem pior. Mas por isso então vamos continuar comendo de tudo, assistindo de tudo, ouvindo de tudo, indo para qualquer lugar, se divertindo de qualquer jeito, conversando qualquer coisa? É assim então? Pode ser assim? Não, né? Não. Esse movimento, ele é considerado o terceiro Elias. E a gente sabe que na Bíblia, o segundo Elias, ele tem um nome, o nome dele era? Oi? João Batista. Lembra do pedido que o anjo fez a Zacarias quando ele foi anunciar que Isabel ficaria grávida de João Batista? Lembra do pedido? Oi? Não poderia beber bebidas fortes, né? Você lembra de todo o estilo de vida de João Batista? A roupa dele era diferente. Ele não se vestia como os demais. A comida dele era diferente, ele não comia como os demais. O ambiente que ele vivia, ele procurava ficar um pouco recluso. Ele não era um como é que chama? Eremita, que ficava lá preso, lá na caverna e pronto, não. Porque até a missão dele era pregar o evangelho, mas ele se colocava recluso. Provavelmente os entretenimentos, a recreação de João Batista era diferente daquele povo lá. Inclusive do povo que dizia que temia Deus, né? E João Batista tinha uma missão. Quando o anjo falou para Zacarias, ele disse, ele vai preparar o caminho para quê? Para a vinda do Messias. Então, se esse movimento é o terceiro Elias, esse movimento iria fazer o quê? Preparar o caminho para a vinda de Jesus. Será que a Bíblia, ao sugerir que nós somos o terceiro Elias, ela está tentando sugerir também que a gente devia ter um estilo de vida diferente? Porque é o seguinte, às vezes a gente olha para a reforma como se fosse, como eu muitas vezes olhei, como se fosse um padrão que o adventista tem que ter para o povo olhar quão disciplinado ele é. Esse cara tem, não faz isso, não faz aquilo. Mas que bobagem é essa? Como se o camarada deixasse isso aqui e tal, vai para o céu. A reforma foi dada para proteger esse povo que recebeu essa missão e habilitar esse povo a pregar o evangelho. A gente vai ver alguns textos aqui. E na proteção desse povo, na preparação, tem algumas razões para isso. Primeiro, é que esse povo, por conta do momento em que o mundo estaria vivendo, próximo à vinda de Jesus, a complexidade do mundo, o pecado sendo a ordem do dia, esse povo deveria ter poder, que naturalmente ele não tem. Tem que ser um poder do alto. Mente teria que estar clara, em sincronia com o céu, para que eles pudessem andar, viver sob a direção do Espírito de Deus. Segundo, esse povo deveria estar com uma firmeza espiritual, ou seja, com fé
por conta dessa sincronia e dessa intimidade com o Espírito, para suportar os eventos que estão na frente dele. Senão ele não aguenta o tranco. Então, a reforma em si é simplesmente um cuidado de Deus com o povo a qual ele chamou. Simplesmente isso. Agora, eu vou dizer para vocês, eu nunca li o livro Conselho sobre Regime Alimentar do capítulo 1 ao fim. Né? Eu li vários capítulos, saía lendo os capítulos assim, alternados e tal. Mas eu vou ter que voltar a ler, porque eu andei lendo ultimamente algumas coisas e eu fiquei chocado e eu tive que, em alguns textos aqui, confesso a vocês, eu tive que cortar algumas coisas. Porque teve textos que eu não queria que fosse uma coisa que vocês achassem que era simples demais, e teve coisa que eu tirei para que vocês não achassem que eu estava rodando a foice na gente aqui. Eu tive que tirar. Porque eu quero que vocês gostem de mim, entendeu? Mas simplesmente esses textos aqui vai fazer a gente pensar. Eu não vou falar aqui, a gente tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu não vou falar isso. Eu quero que a gente reflita sobre o assunto reforma e a volta de Cristo, certo? Porque o problema não é em que degrau você está desse processo. Nós somos pessoas diferentes, nós respondemos diferentes à ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha com a gente, cada um de uma forma diferente. O problema é rejeitar a mensagem da reforma. Aí a gente entra num problema grave e sério. E ainda tem uns que, além de rejeitar, eles impedem o movimento da reforma. Aí piorou tudo. Né? Deixa eu ler o primeiro texto com vocês. Vamos lá. Deus tem permitido que a luz da reforma de saúde brilhe sobre nós nesses últimos dias, a fim de que, andando na luz, escapemos a muitos dos perigos. Lembra que eu falei que uma das coisas é proteger a gente? A fim de que escapemos dos perigos que estaremos expostos. Satanás está trabalhando com grande afinco para levar homens a serem condescendentes com o apetite, satisfazer a inclinação e a gastarem os seus dias em desavisadas doidices. Ele apresenta atrações numa vida de prazer egoísta e condescendência sensual. A intemperança mina as energias tanto da mente quanto do corpo. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado e finalmente controlado à vontade pelo inimigo de toda a justiça. Seja na alimentação ou naquilo que a gente alimenta a nossa mente, vamos ser sinceros, né? Maturidade. Né? Você acha mesmo que aqueles filmes aí que estão passando, você escuta as frases que eles falam, as imagens que eles passam, você acha mesmo que aquilo vai fazer bem para a sua vida espiritual? Vai deixar o seu cérebro em sincronia com o Espírito de Deus? Acha mesmo? Você acha mesmo que é exagero a gente aconselhar, dizer, não assiste isso? Você acha que aquilo foi elaborado, as pessoas oraram ali naquela sala para montar aquele conteúdo, pediram ao Espírito de Deus que abençoasse aquilo, e aí a gente vai assistir? Não foi assim, né? Quem é que trabalhou as ideias, que incentivou, que criou todo aquele conteúdo daquilo tudo, dessa mídia que está aí fora? Só tem dois espíritos controlando as mentes das pessoas, é o Espírito de Deus ou o diabo e seus anjos. Aí a gente está bebendo direto da mente dos demônios. Olha que coisa incrível. E a gente acha mesmo que é exagero algumas coisas. Proteção. Ele está tentando proteger a gente de receber isso, né? Deus requer daqueles que estão prontos a se deixarem reger pelo Espírito Santo que deem início a uma obra inteira de reforma. Olha isso aqui. Muito do preconceito que impede a verdade do terceiro anjo de alcançar o coração do povo podia ser removido, se mais atenção fosse dada à reforma de saúde. Quando o povo se torna interessado neste assunto, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Se virem que somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em outras doutrinas. Sabe por quê? Porque é o seguinte,
antigamente a gente ainda se batia muito com essa história, mas hoje qualquer mente esclarecida está acompanhando o que a ciência está revelando para a gente sobre a saúde. E aí a gente bate de frente com a ciência, né, e fica pregando que nós somos templo do Espírito Santo. Aí o descrente que está lá para ouvir nossas doutrinas, o cara vai dizer, mas pai, como é que pode um negócio desse? Esse camarada, será que a doutrina que ele está pregando está certa também? Agora imagine se eles virem o camarada, né, de forma inteligente, acompanhando o que existe de melhor aí na ciência para cuidar da vida. Fazer, cara, esse cara desse jeito aí, será que o que ele fala de religião também faz sentido? Eu quero escutar o que ele tem para dizer. É por isso que Ellen White fala que a mensagem de saúde ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Ela está ligada ao corpo. Ela não é a mensagem do terceiro anjo, mas ela está ligada à mensagem. Ela nos abriria portas. E pensa comigo, braço direito. Isso não vale muito para mim, porque eu sou canhoto, né? Mas no braço direito você consegue fazer as coisas com mais força e mais rápido. É ou não é? Quando você vai abrir as coisas aí, quem é destro, o que é que fica mais fácil? Está aí uma analogia tremenda que o Espírito Profecia usa. O povo de Deus, e eu falei para você que era preparar para o tempo do fim, porque esse assunto está relacionado à volta de Cristo. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e reforma entre o povo de Deus. A fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Então, um outro ponto é, os momentos, se a gente está achando ruim, está confuso, o mundo de hoje está difícil, às vezes a gente não tem discernimento para lidar com algumas coisas, a gente não consegue entender algumas coisas, a gente ensaia desabar com algumas situações, a gente não viu nada ainda. Estamos todo mundo aqui em liberdade, você faz o que você quer, vai para onde quer, adora do jeito que você quer, a gente não viu nada. Mas está confuso, não está? Está confuso, está difícil. Mas a gente ainda não viu nada, vai piorar e muito. A obra da reforma de saúde é o meio, olha isso aqui, a obra de reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento no mundo e purificar a sua igreja. É impossível aos que condescendem com apetite alcançar a perfeição cristã. Esse aí chocou, não chocou não? O que seria perfeição cristã? Eu já me debati muito com esse assunto. Eu não sou perfeccionista, né? Mas eu acredito na busca da perfeição cristã. Eu acredito que a perfeição cristã é o nosso alvo. E eu acredito que nós podemos ser perfeitos em Cristo. Mas eu não acredito em pecabilidade. A pessoa nunca não peca e não peca mais, nunca pecou. Isso não existe, isso não está na Bíblia, né? Aquele que não diz que tem pecado é mentiroso. Então não pode ser. Teve uma madrugada que um texto bíblico me respondeu a coisa assim, de uma forma, sabe aquele momento que você pergunta uma coisa para o Senhor e Ele já lhe responde com um texto e sarou toda uma teologia foi formada para mim em 2 versículos da Bíblia, no amanhã, que foi Salmos 19. Quando Davi está dizendo assim, Senhor, quem consegue discernir os seus erros? Salmos 19, 12, 13. Quem consegue discernir os seus erros? Ou seja, Davi está dizendo, tem pecado que eu faço que eu nem sei que estou fazendo. Eu sou pecador, miserável mesmo. Às vezes eu estou achando que eu estou até bonzinho demais, mas a sua intenção é má, você está com motivo equivocado. Você é pecador. Quem consegue discernir o seu erro? Aí ele fala assim, Senhor, me perdoa. Davi está dizendo, esses pecados que faço é o pecado involuntário. A gente peca mesmo porque nós somos pecadores. Ele fala, Senhor, me perdoa. Sendo que Davi prossegue e fala assim, mas dos pecados voluntários, ele fala dos que deliberadamente eu faço, esses o Senhor me livra.
não deixa eu fazer. Aí ele fala assim, serei íntegro, inocente de grande transgressão. Olha que coisa incrível. Davi está dizendo, olha, a rebeldia contra o Senhor, pecar voluntariamente, não deixa isso acontecer comigo não, Senhor. Isso eu não quero. Porque se eu estou pecando voluntariamente, eu quero pecar, vou pecar e pronto, e acabou. A graça de Cristo está servindo para quê nisso? Agora, se o Senhor me livra desses pecados, os outros pecados que eu sou pecador, Senhor, às vezes eu peco. Se o Senhor me perdoa, nessa balança de pecado voluntário e involuntário, se isso acontecer, os involuntários, a tua graça me salva. Dos voluntários, eu não quero fazer. Serei perfeito aos teus olhos. Íntegro, inocente. Porque a tua graça me perdoa dos meus pecados involuntários. É assim que acontece. Mas ela está dizendo aqui que essa perfeição, ela não acontece sem a reforma. Que coisa tremenda. Por quê? Porque quem passa a dominar mais você são os involuntários. Porque você começa a se alimentar e assistir, e escutar e fazer coisas que alimentam o seu sistema límbico, que é o que você age pelas emoções, pelo instinto e pelo reflexo. Aí a sua vida passa a ser mais controlada pelo emocional do que pela razão. E a nossa adoração vem pela razão. Porque o emocional está contaminado do pecado. E se você é controlado pelo emocional, você vai viver uma vida de pecado. E aí está a luta entre a razão e o emocional. E a reforma lhe ajuda a dar poder à sua razão. Porque diminui o poder do seu sistema límbico. É simples. É por isso que, eu não botei o texto aí, mas quando ela vai trabalhando de várias coisas, e o tipo do alimento carne, o que ela comenta a questão do sangue da carne, ela fala, o sangue, ele deixa o nosso sangue, a carne, né, deixa o nosso sangue febril. Por quê? Porque vem com o sangue dos animais. E os animais, eles agem mais pela razão ou pelo instinto? Pelo instinto. Aí a gente consome, vai para o nosso sangue, Ellen White fala que deixa o sangue da gente febril. Aí o que é que vai incentivar? A nosso instinto ou a nossa razão? O nosso instinto. E como é o nosso instinto? É pecador mesmo. Então a reforma nos ajuda a gente viver essa balança aí, né? Vamos lá. Há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito e fanático. Isso aqui é um negócio incrível, porque tem fanático mesmo, viu? Tem fanático. Tem fanático e que quer descer a reforma de saúde goela abaixo do povo, né? Mas ela fala que tem alguns que iam achar que Daniel era fanático. Consideram de mínima consequência a questão do comer ou beber para que se reclame uma posição decidida. Lembra? Não é onde você está, no processo que você está. É você com o Espírito de Deus. Ninguém tem a ver com sua vida espiritual no processo que você está. Mas nós temos a preocupação uns com os outros para que você entre no processo. Porque esse é o processo que vai conduzir ao preparo para a vinda de Cristo. Então, você precisa tomar uma decisão decidida. Posição que envolve o provável sacrifício de toda vantagem terrena. Mas os que assim arrazoam verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é direito ou errado. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. Os que aceitam qualquer dos seus preceitos e a eles obedecem, por ser-lhes assim conveniente, naqueles que, não, isso aqui dá para obedecer, isso daqui já é pedir demais de mim. Ao passo que rejeitam outros, porque sua observância demandaria sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a levianamente considerar a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser a nossa regra em todas as coisas. Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção. E por causa dessa negligência, muito tem se perdido.
Se a igreja manifestasse maior interesse nas reformas pelas quais o próprio Deus está procurando prepará-los para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que agora. Deus tem falado ao seu povo e deseja que ouçam e obedeçam-lhe a voz. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. É um assunto que precisamos compreender a fim de estarmos preparados para os eventos que estão bem perto de nós. E ela deve ter lugar de evidência. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar esta obra de reforma. E tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. A força dominante do apetite demonstrar-se-á, esse texto aqui é para tremer, viu? A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. A incessante transgressão do homem através de 6.000 anos tem trazido resultado doença, dor e morte. E à medida que nos aproximamos do tempo do fim, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será mais poderosa e mais difícil de vencer. Há necessidade de mudanças decididas. É tempo de humilharmos nosso coração orgulhoso e obstinado e buscarmos ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Como povo, precisamos humilhar nosso coração diante de Deus, pois as cicatrizes de nossa incoerência estão em nossa prática. O que nos trouxe até aqui, seguros na nossa experiência cristã, não vai nos levar até lá. O que nos trouxe até aqui, certo? Estamos na igreja, educando os nossos filhos na igreja, estamos aqui. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar até os eventos finais, para estarmos de pé lá. Uma obra de reforma precisa ser feita. Sobre a ministração de quem? Da mensagem de alguém que vem aqui falar de reforma? De uma visita pastoral? É sobre a ministração disso? Não. O Revivamento e Reforma começa sobre a ministração do Espírito Santo. E ela começa através de uma única coisa: da oração. Olhar para Deus com o coração aberto e dizer: Senhor, não tem como eu rejeitar a sua mensagem. O Senhor pode dizer para mim em que eu devo começar? Porque a reforma é um negócio vasto, né? Nosso modelo é Jesus Cristo. Por onde a gente começa? Vamos ler as mensagens que Ele nos deu, os conselhos que Ele nos deixou, e conversar com o Espírito de Deus. E dizer: Senhor, começo por onde? É isso aqui? Não tenho força. Já tentei, não consigo. Por favor, o Senhor pode me ajudar? Entrou no processo. Pronto. Entrou no processo. Esse é o processo do revivamento e da reforma, que nunca para, até a gente encontrar com o Senhor Jesus. Mas ela é necessária e urgente. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar essa em pé? Exercitar um pouquinho? Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar.
não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Mais uma vez. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Amém. Podem se sentar. Maranata. Maranata. Deixa eu perguntar uma pergunta para vocês. Quantos aqui, levantando sua mão, acha que Jesus vai voltar? Acha que Jesus vai voltar? Quantos aqui acham que Jesus vai voltar daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? 2? 5? 10? 20? Eu pergunto para vocês, óbvio, eu não sei a data, e ninguém aqui sabe quantos anos Jesus vai voltar, mas será que a gente está vivendo a nossa vida como a data que você acha que Jesus vai voltar? Será que a gente está vivendo a nossa vida pensando, não vai ser em 6 meses, não vai ser próxima semana? Vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 20 anos. A gente vive numa geração que exige uma gratificação instantânea. Eu não sei, alguns de vocês provavelmente não vão lembrar desse barulhinho. Vou tocar ele para vocês. Eu sou novo, mas eu não sou tão novo assim não. Esse. Acho que se você mostrar isso para alguns dos adolescentes, eles não vão nem saber o que é. Quem lembra que você pegava o telefone, você escutava esse barulho, alguém gritava, sai do telefone, estou na internet. Porque caía a internet dial-up. E hoje a gente vive num mundo que você pega o celular e se a página demora mais de 10 segundos para carregar, 10 segundos, você já fica frustrado. Já fica chateado, a internet está muito devagar. E quem lembra do jogo de Nintendo, que quando o jogo não funcionava, você tinha que tirar o jogo, assoprar assim, colocar de volta, esperar a telinha aparecer. Blim! Muitos também não lembram disso. Hoje você não precisa nem de disco. Você faz um download no PlayStation, no Xbox, ou o que seja, e não tem nem o que carregar. Já está lá, instantâneo. Ou, quantos de vocês já saíram para comer, que eles chamam de fast food, e demora aí uns 10, 15 minutos e você fica lá impaciente, esperando a comida não vem. A gente vive num mundo que requer uma satisfação instantânea, na hora. E porque eu acho que às vezes a gente tem que fazer algo,
e a gente não faz porque não tem a satisfação instantânea. Às vezes a gente tem algo que a gente tem que fazer, mas vai demorar um pouco a sua satisfação, aí você prolonga, você empurra. Quantos aqui gostam de procrastinar? Quantos? Quantos aqui nem sabem, mas fazem? E quantos aqui estão mentindo que não fazem isso? Infelizmente, se a gente parar para pensar, e quantos aqui na escola, você pega o schedule da escola e você vê os dias da sua prova? Você olha, mas você começa a estudar o quê? Um dia antes. Às vezes até no mesmo dia da prova você vê e você começa a estudar. A triste realidade é que às vezes a gente faz isso com a nossa vida religiosa. A Jack estava me contando uma história algumas semanas atrás sobre um rapaz. Ele estava se formando da faculdade e tinha um tese para escrever. Tinha 90 páginas para escrever um tese, para se formar. Ele tinha 6 meses para escrever a tese. Começou, ele falou, vou fazer um schedule. Primeiro mês, eu vou trabalhar 1 hora. Segundo mês, eu trabalho 1h30. Terceiro mês, 2 horas. E assim está. Quando chegar os 6 meses, vai estar tudo escrito. Chegou no primeiro mês, no final do primeiro mês, falou, não, ainda tenho 5 meses. Aí foi indo. Chegou na última semana, ele não tinha escrito absolutamente nada. Infelizmente, muitos de nós levamos esta mesma linha de pensamento, esse péssimo hábito para a nossa vida espiritual. Imagine se hoje o Espírito de Deus viesse, estava escrito na Bíblia, alguém viesse e você tinha certeza que Jesus ia voltar no ano 2060. Imagine comigo. 2060, daqui a 41 anos. Você começa a imaginar, sabe o que? Eu tenho 41 anos. Beber um pouquinho hoje? Por que não? Reforma? Deixa para depois. O ano bíblico, esse ano, eu ainda tenho 41 anos para fazer isso. Aí vai. Chega no ano 2050. Você pensa, ainda tenho 10 anos. Ainda tenho 10 anos para a volta de Jesus. Chega no ano 2059, você pensa, ainda tem um tempo. E como o jovem da história que eu contei, chega a semana da vida de Jesus e não estamos preparados. Mateus 24, 42 e 44 fala, fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Lembre disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora que vocês não estiveram esperando. Essa quinta-feira eu viajei para Missouri, St. Louis, Missouri. Foi um voo cedo, eu acho que era de 7 horas da manhã. Saí de casa bem cedo, dei um beijo na Jack. Saí, cheguei, sentei no meu avião, peguei o assento do lado da janela. E quando eu estava lá em cima, um dia lindo, olhei as nuvens, olhei para baixo, e eu pensei, se esse avião caísse nesse momento, se esse avião começasse a descer, um lado começasse a descer e o outro lado começasse a descer, o que seria da Jack? Tem um trabalho mais importante desse mundo, que é tomar conta do meu filho. O que seria dela? Ela sabe as contas que a gente tem que pagar na companhia, ela sabe o dinheiro que vai entrar. Eles estariam bem? O JJ e a Jack? E eu pensei neles. E a realidade é que eu e você estamos uma ligação de sua vida ser mudada completamente. Uma ligação. Alguém liga e do outro lado fala, teve um acidente, preciso de você aqui agora. Ele ou ela não tem muito tempo. A realidade é que você pode estar nessa cama de hospital, em qualquer momento. Eu confio em Deus, por isso que eu não passo meus dias pensando nisso. Mas eu pergunto para você, se a gente prepara a sua vida espiritual, a sua vida financeira, se a gente prepara a sua casa, se a gente prepara tudo que você tem, e a gente deixa tudo preparado para quando você morrer, que pode acontecer em qualquer momento, e o preparo mais importante, e o preparo espiritual.
No relógio de Guilherme Miller, Jesus aparenta estar atrasado. Mas tudo que Jesus faz é perfeito. O preparo espiritual tem que ser diário. O preparo espiritual, o eu tem que morrer diariamente. Seja hoje ou seja daqui a 10 anos. Tenha certeza disso. Jesus vai voltar. A promessa está muito vinculada a quem faz essa promessa. Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra. Ele morreu por mim e por você. Ele selou essa promessa com seu próprio sangue. O mais difícil Ele já fez. Imagina por quê? Por que Ele não vai voltar? Por quê? Ele se entregou completamente, Ele se entregou. Não existe outra esperança mais importante. Pode ser aparente, demora, pode ser que talvez parece que está demorando a volta dele. Mas eu e você, a gente só precisa esperar uma vida. Eu estou esperando a volta de Jesus 28 anos. Talvez você menos. Talvez alguns de vocês mais. Mas você só precisa esperar a volta de Jesus uma vida. Deus, Ele vai voltar no seu tempo. Não é o meu trabalho, não é o seu trabalho falar que Ele está demorando demais. É o nosso trabalho se preparar para o retorno dEle e pregar essa mensagem. Se Jesus voltar na minha geração, que eu acho que Ele volta, louvado seja o nome de Deus. Se Ele voltar na geração de JJ e eu não esteja mais aqui, louvado seja o nome de Deus. Se Jesus voltar daqui a 3.000 anos, louvado seja o nome de Deus. Eu e você só precisamos esperar uma vida. Que você não atrase, você não procrastinate o seu preparo para a volta de Jesus. Agora eu peço que a gente fique em grupos, para a gente ter uma oração final, oração em grupos. Não será a oração final, mas eu peço que vocês, a quem estiver ao redor de vocês, que vocês possam fechar em grupos de 3, 4, 5 e vocês possam orar juntos.
Ok, gente. Me traz muita satisfação, depois de um dia como esse, perceber como Deus falou através dos anciãos hoje durante o dia. Não sei se você teve as mesmas impressões que eu, mas aprendemos muito. Cada um que fala traz um pouco de si naquilo que comunica. E eu acho que daí vem a beleza de a gente trabalhar num conselho, né, de líderes, de homens que a igreja indicou para ajudar na condução dos negócios. E com exceção do Haroldo, os outros 6 estiveram hoje envolvidos na ministração da palavra. Eu acho isso de extrema relevância. O Haroldo, infelizmente, sofreu uma queda, não pôde estar com a gente. Ele está bem, esperamos tê-lo aí com a gente na próxima semana, mas me causou uma alegria muito grande poder perceber a ministração da palavra ao longo desse dia. Já faz algum tempo que minha esposa cobra de mim, né? Nós temos que falar mais sobre a volta de Jesus, nós temos que falar mais sobre a volta de Jesus. Nós temos que honrar a placa que está ali na frente do prédio, não é? Nós somos adventistas, essa é a bendita esperança, cremos e pregamos no advento. E eu decidi que, enquanto couber a minha decisão, sempre o último final de semana do mês de outubro, eu vou dedicar as minhas energias para ajudar as igrejas na qual vou pastorear a pensar mais sobre a volta de Jesus e como a nossa vida está dizendo dessa esperança sobre a volta de Jesus. Pensar mais sobre isso influencia a nossa vida. Gastar tempo meditando nessa esperança muda o nosso comportamento, coloca as coisas numa outra perspectiva. E se você me permite, ao longo desse dia nós trabalhamos coisas extremamente importantes, não é? Como a esperança da volta de Jesus afeta a maneira como eu ordeno a minha casa. O Elias tratou tão bem isso aí hoje pela manhã, né? Natanael, por sua vez, falou da restauração das relações por ocasião da ressurreição, não é? Como a esperança da ressurreição afeta a minha esperança na volta de Jesus. Afinal de contas, todos nós aqui já fomos alvejados de uma forma ou de outra pela morte e o que ela tirou da gente, não é? O Ever trata com a gente sobre a missão, o envolvimento com a missão, faz um paralelo incrível com outro momento em que a terra, Deus intervém em sua história através do dilúvio, não é? E se Deus cumpriu aquilo que disse, destruindo o planeta com água, Ele o fará pelo fogo. Então essa de fato é uma questão extremamente importante para mim e para você. Eu não quero me alongar, logicamente, nós já trabalhamos aqui uma série de elementos, mas foram 175 anos que terça-feira se completaram, desde aquela noite de terça-feira, né, que afetou tantas vidas. A minha pergunta: quão sério você acha que aquelas pessoas levaram a mensagem que lhes foi pregada naquele outono de 1844? Quão sério vocês acham que eles levaram que Jesus ia voltar? Os estudiosos dizem que no estado de New Hampshire, irmãos que semearam e plantaram em seus campos não fizeram a colheita. Eles não fizeram a colheita para mostrar fé por meio de suas obras e assim condenar o mundo, eles diziam. Essa prática se estendeu rapidamente por toda a Nova Inglaterra. Nós conhecemos isso. Muitos dos frutos da terra ficaram ali para ser colhidos. E mais tarde Ellen White acabou dizendo que em sua misericórdia Deus fez com que esses frutos não estragassem, honrando a fé daquelas pessoas, e eles puderam colher e continuar a vida. Sabe que houve um tal de Joseph Marsh, pregador milerita. Ele abriu a sua loja no dia 21 de outubro e convidou a multidão para que pegasse chapéus, guarda-chuvas e o que mais eles precisassem, abrindo a loja, abrindo as prateleiras, dizendo: peguem o que vocês
do que vocês precisarem. Porque no dia seguinte Jesus voltaria, ele não tinha mais nenhuma razão para vender aquelas mercadorias, doou tudo na véspera, que pudesse ser útil naquelas horas de espera. O dono de uma padaria local ali próxima também se desfez dos seus bens da mesma maneira, todo o estoque que ele tinha para as pessoas poderem comer naquelas 24 horas que se seguiriam. Henry Baer também acreditava que o mundo chegaria ao fim. Esse camarada saldou todos os débitos de seus devedores e doou seus bens e a chave de sua casa algumas semanas antes, transformando o dinheiro em material impresso para avisar da volta de Jesus, ficando apenas com $80 no bolso. Doou tudo, se desfez de tudo. E alguns de nós poderíamos estranhar esse tipo de atitude, pensando que é uma atitude extremista, irrazoável, mas eles realmente criam que Jesus voltaria naquela terça-feira. Nenhuma outra postura estaria em harmonia com a certeza de que tudo chegaria ao fim, a não ser essa. Aí a minha pergunta para você: você acha que algo parecido poderia voltar a acontecer? A certeza do retorno de Jesus poderia nos afetar como afetou essas pessoas, na maneira como eles geriram os seus bens, por exemplo? Eu trouxe 3 textos de Ellen White, e eu vou dizer para você, eles são chocantes. Ela recebeu umas cartas de gente pobre perguntando se eles poderiam vender suas casas simples para doar o dinheiro. E eu queria que você observasse comigo esse texto aqui. Homens e mulheres pobres, há que me escrevem pedindo conselho quanto a deverem eles vender sua morada e darem o resultado à causa. Dizem que os apelos no sentido de meios lhe tocam o coração e querem fazer alguma coisa pelo mestre que tudo tem feito por eles. A estes eu diria: talvez não seja dever vosso venderdes vossa casinha agora. Olha a maneira até carinhosa que ela responde à carta. Talvez não seja a melhor maneira de você vender sua casinha agora. Buscai, porém, a Deus, vós mesmos. Certamente o Senhor vos ouvirá a sincera oração, pedindo sabedoria para compreender vosso dever. Olha o que ela diz: eu vou responder, não venda sua casinha agora, mas Deus vai falar diretamente com vocês. Ela não disse nem sim nem não. Mais tarde, no outro texto, olha o que ela diz: é agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo suas posses, em vez de aumentá-las. Gente, parece que aqui nós temos uma profetisa velhinha que viveu 100 e poucos anos atrás, dizendo o seguinte: seja medíocre, não cresça com o seu patrimônio, não aumente a sua riqueza, não aumente a sua coisa, não faça mais, leva a sua vida de qualquer jeito. Parece que ela está dizendo isso. Estamos prestes a mudar-nos para uma terra melhor, a celestial. Não procedamos, pois, como quem queira habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos objetos no espaço mais limitado possível. Gente, antes de eu ler a conclusão desse parágrafo, eu queria que você olhasse aqui para mim. Só está a gente aqui. Se você ficou aqui até agora, é porque de fato eu acho que você acha que está valendo muito a pena ficar aqui até agora. Teve gente que não ficou e teve gente que já foi embora. Então você está aqui, eu vou falar um negócio aqui para você. Essa aqui é uma bênção que vai para você, porque você está aqui. Tá? Muitas vezes a gente faz orações para Deus abençoar as nossas coisas, os nossos negócios, nosso ramo de atividade, para a gente mudar de atividade, para a gente mudar de empresa, para a gente fazer um empreendimento. E às vezes parece que a coisa se trava e não avança. Você já teve essa impressão? Você sabia que Deus está respondendo a sua oração para uma oração mal feita? Porque é uma questão econômica, é uma questão comercial. E Deus quer poupar você. Observe.
tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que tenham o sinal da besta. E nesse sentido ela diz, quanto menos você tiver, menos você vai sofrer. Não é incrível? Isso aqui, gente, não é um atestado de mediocridade não, tá? Sabe por quê? Porque Deus também quer fazer uso de gente que sabe lidar com dinheiro para fazer sua obra avançar. O último texto relacionado a isso. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo. Mas se desejassem ser ensinados, Ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Está vendo esse texto aqui? Deus não quer um bando de azucrinado vendendo, se desfazendo de tudo ao mesmo tempo e de maneira desordenada. Essa é uma questão individual, não é corporativa. Não é resultado de um sermão do pastor ou de um apelo aqui da frente, e nem de uma carta que vem da associação, e nem de um apelo da conferência geral. Essa é uma questão individual. Individualmente Deus vai dizer para aqueles que desejam ser ensinados quando você deve vender suas posses e quanto você deve vender delas. Quanto que você tem que ficar e quando que você tem que ficar. De alguns se tem pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa delas necessite, seu dever é vender, será vender. Amados, essa é uma pregação muito esquisita, muito estranha. Ainda mais para uma igreja de imigrantes que veio tentar aqui uma vida melhor. Nós somos, e quem sabe, os que mais precisam ouvir o que estou dizendo nem estejam aqui, nesse momento, nesse recinto. Mas se tem uma cilada, e eu costumo dizer, se tem uma cilada que esse país nos traz, nós imigrantes, é a gente achar que a gente pode realizar todos os nossos sonhos e caprichos aqui, porque essa é a terra das oportunidades, e aqui se você se esforça, você chega lá. Cuidado com essa cilada. Que pecado existe em querer melhorar de vida? A gente já passou por tantos maus bocados, né? Não é pecado morar numa boa casa. Não é pecado ser promovido ou abrir o próprio negócio. Não é pecado de jeito nenhum. Mas sabendo que Deus sabe, você acha que Ele não faria alguma coisa para impedir você de se iludir com essas tolices? Sabendo que Deus sabe, conhecendo que Deus conhece, você acha mesmo que Ele deixaria você ir nesse caminho de perdição sem Ele fazer alguma coisa? Se em você restar um pinguinho de sinceridade para fazer a vontade dEle, se em você tiver um pinguinho de sinceridade para fazer a vontade dEle, Deus vai travar tudo que vai causar problema para você. Se você não for sincero em querer fazer a vontade de Deus, Ele até pode permitir que você prospere, mas aí a minha lógica está completamente invertida nessa teologia da prosperidade que se prega por aí, não é? Pois bem, esse povo deixou as batatas na terra, esse povo abriu o comércio e disse, peguem o que vocês quiserem, esse povo disse para os seus credores, vocês não me devem mais nada, esse povo realmente cria que Jesus ia voltar. Quando eu era criança, foi dado estudo bíblico para minha família, e meu pai foi um caso interessante, porque ele começou o estudo bíblico com uma pessoa, depois uma outra pessoa assumiu e foi um outro que concluiu o estudo para o meu pai. Na medida em que o meu pai vinha com as perguntas mais complicadas, eles chamavam os de classe avançada para dar estudo bíblico lá da igreja. E o último que assumiu, dando alguns estudos para o meu pai mais específicos, esse homem, eu me lembro minha mãe, quando eu era criança, me contar que ele cria realmente que Jesus ia voltar numa determinada situação. Eu não sei se foi no final da Guerra Fria, eu não sei se foi finalzinho da década de 80, antes da queda do Muro de Berlim, a Rússia, aquela tensão toda que havia. Eu não sei muito bem em que contexto socioeconômico e cultural isso aconteceu, mas a minha mãe disse que esse homem, o seu Laudemir, cria realmente que Jesus ia voltar. Ele fechou a casa, botou os 3 filhos atrás dele, com uma bebezinha praticamente, uma criança bem pequena, e subiu um morro qualquer daquele lá na região de Florianópolis, porque ele achou que o tempo tinha chegado e havia perseguição e tudo mais, e o cara foi para o meio do mato. Mas ele fechou a porta atrás de si, botou uma astralinha em cima do carrinho de mão, empurrou aquele de morro acima e foi lá para não sei aonde. Também não sei em que condições ele voltou, mas minha mãe contava isso, e aquilo realmente me impressionava. Só que hoje, quando nós falamos sobre esses episódios e tudo mais, nós corremos um grande perigo de falarmos até em tom de brincadeira.
Isso aqui é para preparar para o período da perseguição, isso aqui para isso, para aquilo outro. Meu irmão, nós não sabemos que vai ser isso. Houve um momento que eu já fui mais corajoso e eu queria estar no meio desse fervo todo, fazendo tudo essa bagunça. E na medida em que eu estou envelhecendo, eu parece que estou ficando mais covarde. E aí, às vezes, daqui a pouco eu penso o seguinte, é melhor eu nem estar nessa hora mesmo, que eu vá antes mesmo, não é? Mas aí tem horas que me volta o vigor, assim. Porque quando você tem pessoas que dependem de você, tudo muda um pouco de figura, né? Você fica preocupado como é que vai ser com aquele outro. Mas eu tinha até algumas informações adicionais aqui para apresentar para vocês. Quem sabe, você sabe que depois da decepção de 1844, um bocado de gente começou a continuar marcando data, né? Esse aqui foi um deles. Esse camarada fundou na Alemanha um segmento religioso, pregava que Jesus voltaria em sua vida. Esse Mr. Rapp permaneceu com essa convicção, mesmo quando estava no leito de morte, em 7 de agosto de 1847. Esse aqui eu não tenho a foto dele, mas era chamado de profeta John Rowe. Foi um evangelista britânico, fundou a igreja cristã israelita na década de 1820, profetizou o começo do milênio para 1863. Esse outro aqui, Charles Russell, fundou o movimento de estudantes da Bíblia, foi o primeiro editor da revista Sentinela. Alguém lembra o que revista Sentinela é essa? Publicada pelas Testemunhas de Jeová. Russell acreditava que Cristo havia retornado invisivelmente em outubro de 1874. Causou um bocado de coisa. Esses camaradas aqui acreditam que em 1914 deu-se o início da presença invisível de Cristo como rei do reino de Deus. Esse John foi um educador batista, em 1915, liderou uma rebelião num país da África, e ele previu que o milênio começaria naquele ano, especificamente no ano em que Ellen White morreu, 1915. Esse outro aqui, Steiner, previu que Cristo reapareceria no plano etéreo entre 1930 e 1940. Todas essas pessoas causaram algum tipo de reação, e sempre teve gente que seguiu o que eles estavam tentando ensinar. Esse Armstrong, já um pouco mais contemporâneo nosso, pastor geral e apóstolo da Rádio Igreja de Deus, e depois da Igreja Mundial de Deus, propôs o ano de 1975 para a volta de Jesus. Esse outro aqui, já morreu aí faz 4 anos, pastor norte-irlandês-americano, previu a volta de Cristo para o ano 2000. Ele e um bocado de gente, né? Mas esse aí causou um certo frenesi. E o último, esse ainda está vivo, Ronald Wenglen, propôs 4 datas para o retorno de Cristo. Primeira vez ele disse que ia voltar em 2008, aí recalculou, foi para 2012, 2013, e ele disse que vai voltar esse ano, agora também 2019. Amigos, depois que a sirene tocou tantas vezes e o alarme se mostrou falso, a pergunta: ainda é válido esperar? A verdade é que todos esses eventos são como cortinas de fumaça, que fazem os desatentos se esquecerem que o mais importante não é a data, mas a vigilância constante. A vigilância constante. E para a gente encerrar e você sair daqui hoje, a Jane vai cantar uma música. Eu queria que antes da oração final, nós nos inspirássemos com essa canção. Na véspera de sua morte, sabendo que o final de semana também traria uma grande decepção aos seus discípulos, Jesus não apenas fala a eles, mas fala a todos nós, com as seguintes palavras: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo bem. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor há de demorar-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e a hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que acontece nessa parábola que encerra o capítulo 24 de Mateus? Quando você acha que Jesus vai demorar para voltar, você vai viver como um tolo. Se você achar que Jesus vai demorar para voltar, você vai viver como um tolo. Você vai viver de um jeito completamente desalinhado à vontade do Senhor. Que essa canção, no final da tarde, que nós dedicamos esse dia para refletir sobre a volta de Jesus, também dê a você uma bênção adicional
antes da oração de despedida. Um dia quero ver uma flor desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a vida lá no mar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. Quem sabe canta. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Um dia quero ver meu Cristo Jesus. Um dia quero ver a marca nas suas mãos. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia estarei com Cristo meu pastor. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, ao longo de todo esse dia falamos tanto sobre Tua volta. Cremos que Teu desejo é imenso em ter-nos contigo, sãos e salvos para toda a eternidade. Entendemos que o Senhor sente a aflição do Seu povo, o Senhor tem observado atentamente o que tem acontecido aqui, o desenrolar da coisa. Tempos difíceis estamos vivendo, mas como o Vitor falou,
Cada um só pode aguardar a sua própria vida, a sua própria existência para a volta de Jesus, mas o Senhor aguarda há séculos e séculos para fechar essa questão. E na hora certa, na plenitude do tempo também, quando o Senhor entender que chegou a hora e o mundo e a igreja madura estarão para o teu retorno, o Senhor voltará para salvar a sua igreja e dar por herança àqueles que creram e aceitaram a Jesus como seu Salvador, um reino extraordinário, onde reina a justiça e a verdade. Enquanto esse dia não chega, alimenta a nossa fé em Ti, Senhor, a nossa esperança no Teu retorno. Não permita que a gente se distraia com tolices, com invencionices. Não permita que a gente se distraia com nossos próprios desejos e vontades estragadas. Não permita que a gente se perca. Não permita que a gente volte as nossas costas ao Senhor, ignorando os Teus apelos, os Teus convites. Por favor, não permita isso, Senhor. Salva essa igreja, as pessoas que nós representamos, aqueles que nós amamos, os grandes, os pequenos, os mais novos, os inexperientes, os que têm vacilado o seu pé, aqueles que têm esfriado na fé. Por favor, que o Senhor possa provocar aqui no nosso meio um reavivamento e uma reforma da primitiva piedade cristã. Que a gente possa trazer alegria ao teu coração. Conserve em nós essa esperança, essa fé, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. É no nome dele que nós oramos e pela fé agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Cumprimente quem está do seu lado, desejo uma boa semana e que o Senhor nos abençoe a todos.